Olá, querida turma. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito do artigo científico. Vou falar um pouco sobre o que é um artigo, explicar qual é a formatação e, por fim, nós falaremos sobre citação. Então, vamos lá. Bom, um artigo científico, de acordo com a norma 6022 da BNT, é parte de uma publicação, né, com autoria declarada, e ele precisa ter natureza técnica ou científica. Isso quer dizer o quê? Geralmente a gente fala que ele é parte de uma publicação porque um artigo ele é publicado em um livro, ele é publicado em revistas acadêmicas, científicas, então geralmente ele está compondo essa publicação com outros artigos, com resenhas, enfim, outros tipos de publicações. É diferente, por exemplo, de um livro, né, que ele é um livro, uma monografia, um TCC, que é um estudo mais extenso de um determinado assunto. Um artigo científico, ele vai ter sempre em média de 10, 20, nunca vai passar, né? Dificilmente vai passar de 30 páginas, né? Isso aí a depender muito do grau de maturidade dos autores e de quais são as normas, né, da revista ou do livro que você vai submeter o seu artigo. Bom, um artigo, diferentemente então de um TCC, uma monografia, etc., ele não tem uma capa, uma folha de rosto, sumário, etc. Não, ele é um estudo, né, mais direcionado, mais com foco maior em determinado assunto, e ele já começa com o título do trabalho logo na primeira página, né? Mais para frente eu vou mostrar o modelinho para vocês. Então você já inicia com o título, né, que é uma palavra, uma expressão que vai orientar o leitor sobre qual é o assunto daquela publicação. Bom, abaixo do título vem o autor. Então, nesse caso, autor ou autores são as pessoas físicas responsáveis por escrever o artigo científico. É importante fazer essa distinção porque às vezes o estudante ele se confunde e acha que o autor é, na verdade, o autor de referência do artigo, aquela pessoa que você mais citou, etc. Não é esse o caso, tá? Então, o autor são vocês, alunos, vocês que estão escrevendo o artigo. Abaixo, então, dos autores, né? Os autores, geralmente, você pode ter duas opções. Ou você coloca por ordem alfabética, e dependendo, né, no caso, se for uma publicação em alguma revista que tenha qualis, etc., aí essas normas já se modificam, né? Aí vem primeiro o autor, depois o coautor e etc. No nosso caso, então, vai ser por ordem alfabética. Abaixo, então, do autor vem o resumo. Como o próprio nome já diz, né, o resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes do artigo, daquele documento. Então, o resumo, ele geralmente, ele tem no máximo 250 palavras, né? E ele vai apresentar o objeto, os objetivos, às vezes ele vai trazer também qual é a problemática, a justificativa, os autores de referência e a conclusão do trabalho. Tudo isso vem no resumo. É muito importante que esse resumo seja elaborado de acordo com a solicitação da revista ou, né, no caso do projeto no qual você está submetido, né, as diretrizes, porque quando a gente lê o resumo, você já vai saber se o leitor ele já vai perceber, né, já vai saber se ele deve ou não ler o artigo inteiro. Se o resumo está mal elaborado, mal escrito, não está respondendo qual é o objeto, né, sobre o que você está falando, quais os objetivos, onde você pretende chegar, por que você está fazendo essa pesquisa, quais os autores de referência, e aí sim, né, o seu referencial teórico. Se não existem essas informações no resumo, então simplesmente, muitas vezes, o próprio artigo ele acaba sendo descartado. Depois do resumo, você vai ter uma introdução e aí você vem com o texto dividido por seção, né, por seções. O artigo, diferentemente então, dos outros tipos de trabalhos, ele não vem dividido por capítulo, cada capítulo começa numa folha diferente. Não, o resumo é todo um texto corrido e aí depois da introdução já vem a primeira seção, né, que são as partes que vai dividir
o documento de uma maneira ordenada. Geralmente nós começamos do mais amplo e vamos afunilando até chegar no nosso objeto e naquilo que nós queremos discutir. Bom, o formato, tá? Então prestem bastante atenção. A fonte do trabalho inteiro é 12, e aí a norma 6022, ela vai dizer que recomenda, né, que o espaçamento entre linhas seja simples. Contudo, a maioria das instituições de ensino ainda solicitam, né, ou ainda adotam o espaçamento do artigo científico 1,5. No nosso caso, nós vamos fazer o seguinte: o resumo vai se manter espaçamento simples e o resto do trabalho nós vamos trabalhar com 1,5, tá? Que ainda é a norma utilizada pela instituição. Uma vez que a BNT, ela recomenda e não obriga, não é um item obrigatório que o espaçamento, neste caso, seja simples o trabalho inteiro, tá bom? As citações, né? Então, nós vamos averiguar que as citações com mais de 3 linhas, assim como o número de páginas, notas de rodapé, as legendas, ilustrações e etc., ela deve ser menor do que a fonte do trabalho inteiro. Então, se você está trabalhando com a fonte 12, a sua citação, paginação, legendas, notas e etc., pode ser 10 ou 11, tá? O projeto gráfico, então, fica a cargo do editor, ou no caso nosso aqui, a cargo do professor e da instituição. E as seções, que são os títulos do trabalho, ele pode vir numerado ou não. Então, por exemplo, resumo e introdução não tem número. Aí vem seção número 1, arte na rua. Seção número 2, o esporte nas periferias. Seção número 3, e assim sucessivamente, tá? Bom, a apresentação gráfica do trabalho. O trabalho acadêmico não pode ser da cor coloridinho, a cor que eu acho mais legal, tá? Ele tem que ser preto, preferencialmente uma face da folha, porque quando você imprime frente e verso, dependendo da gramatura do papel, você fica prejudicada a sua leitura. A fonte é Times ou Arial. O tamanho, como eu já disse, é 12, exceto então para citação, nota de rodapé e etc. Você deve evitar o uso de itálico no texto, né? Tem gente que está escrevendo e quer dar um destaque no texto, aí coloca itálico. Não, itálico ele é usado somente quando você vai tratar de termos científicos ou uma palavra estrangeira. Então, por exemplo, você vai colocar o site. Apesar de já ser meio abrasileirado, mas site é uma palavra estrangeira, então virá em itálico, tá bom? O papel é o A4. Aqui nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a margem, tá? Então a margem do nosso trabalho é só você entrar lá no Word, em Layout e averiguar lá a questão da margem, tá? Ela vai ser no canto superior direito, e na parte inferior 2 centímetros e na parte esquerda e superior 3 centímetros. Aqui o desenho dá para mostrar bem para vocês aí, tá? 3 e 3, 2 e 2. Essa aí é a formatação e aí o trabalho vai ficar dentro desse quadradinho. Bom, espaçamento, já falei, 1,5. Paginação você vai colocar no canto superior direito do trabalho. Não é para colocar no meio, não é para colocar embaixo, não é para colocar em qualquer outro lugar, tá? É no canto superior direito. As ilustrações, toda vez que você trouxer uma ilustração, você tem que dizer, é um mapa, figura, e aí você vai dizer o que ela é. Então aqui no nosso caso é um mapa 1, que são os estados do Brasil. Poderia ser uma figura, então figura 1, óculos vermelho. Aí embaixo vinha o desenho do óculos vermelho. Fonte é de onde saiu essa foto. Ah, professora, essa foto que eu coloquei no meu trabalho, eu que tirei. Ok, então você vai colocar autores 2020, tá bom? Ok, aqui explicando, né, qualquer ilustração deve ser precedida da sua palavra, ou que ela é um desenho, um esquema, um fluxograma, uma fotografia, etc. E aí, em algarismos arábicos e depois com o seu título. E embaixo vem a fonte. Outra coisa importante, abreviaturas, siglas e equações.
toda vez que aparece que você vai colocar uma sigla no seu trabalho, primeiro você deve escrever por extenso. Depois você coloca a sigla entre parênteses e a partir deste momento você pode passar a usar somente a sigla. Então, aqui o exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu escrevi por extenso. Entre parênteses, escrevi ABNT. A partir desse momento, o trabalho inteiro, eu só vou usar o termo ABNT. Resumindo o que nós falamos até o momento. Então, o trabalho é branco ou reciclado, a fonte Times, tamanho 12, espaço entre linha 1,5, paginação, canto superior direito, margens esquerda e superior 3, direita inferior 2. Aqui vocês vão ter um modelinho do resumo que eu trouxe para vocês, tá? Já falamos sobre isso em outros momentos também. O resumo, então, ele é um parágrafo único, ou seja, não tem lá o espacinho de dois dedinhos no começo da frase, não é? Ele é seguido das palavras-chave. As palavras-chave elas são por ordem alfabética, podem ser separadas por ponto final ou ponto e vírgula. Aqui está o nosso template, que já foi disponibilizado para vocês, e é nesse template que vocês vão escrever o artigo de vocês. Percebam, o título está centralizado, tudo em maiúscula, e a fonte é 14. No canto superior direito, você vai ter lá o nome do autor, e aí tem uma nota de rodapé. A nota de rodapé, então, o autor número 1, o nome do autor é Neide Silva, você vai colocar lá embaixo. Doutora em Educação, da Faculdade Drummond, o meu e-mail, São Paulo SP, ok? Aí, cada aluno vai fazer isso, uma nota de rodapé embaixo do seu nome. O resumo, já falei, parágrafo único, no máximo 250 palavras, abaixo vem as palavras-chave, de 3 a 5 palavras, lembrando que não é chaves, é chave, né? Aí, em seguida, nós temos a introdução, as seções de 3 a 4, não precisa ser muito mais que isso, considerações finais, não se usa mais usar o termo conclusão, porque a gente nunca conclui nada, né? Se você chega em algumas considerações hoje, amanhã você estuda um pouco mais e descobre que não era exatamente aquilo. Então, você vai modificando. E as referências bibliográficas, tá? Por enquanto é isso. Em seguida, nós vamos começar a discutir, então, citação.